E aí... Agora, foi? Tá aqui, apareceu que alguém começou a gravar. Foi você, então. Ó, então deu certo. Deu certo. Tá bom. Não apareceu. Então, agora. Então tá bom. Então, de novo, sejam bem-vindas, né? Nós somos um grupo de sala de estar. Gostei disso. Um grupo de sala de estar, né? Nós somos um grupo de estudo diferente, onde a gente traz, eu gosto muito, a definição que a Dandara deu, né, de trazer a arte e a ciência junta, a arte e o estudo junta, a teoria e a cultura naquilo que a gente se expressa, naquilo que a gente se dá no dia a dia, né? Então, esse é um grupo que vai estudar isso, né? Um grupo que vai tratar a violência como um fenômeno plural, multidimensional e multifacetado, né? E por que ela é multidimensional? Porque ela está presente, a violência em si, né? Ela está presente em todas as dimensões da vida, né? Inclusive, ela é eixo estruturante da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa organização. E como eixo, não estou dizendo, e não vou fazer um recorte aqui só do capital para cá, mas como eixo estruturante desde lá de trás, né? Então, muitas pessoas acham que a violência, né, principalmente a violência contra a mulher, as facetas da violência vêm do capital para cá, e na verdade não, né, acho que a gente se coloca enquanto grupo de poder entender o que é a violência, essa é a pergunta que a gente faz, o que é violência? E aí, essa pergunta do que é violência, ela não passa pelas facetas, porque a gente passa a entender que a gente precisa estudar o eixo da violência, do que nós estamos falando? O que é isso? Né? Isso não é só a agressão. Então, a agressão é violência, a corrupção do Estado não é? A questão da fome não é violência? Então, percebe? A violência a gente tende a taxar como só algo que agride o corpo, ou agride o psicológico, ou tira o material, bens patrimoniais de alguém. E nós nos colocamos aqui nesse grupo para dizer, olha, não é só isso. Né? A violência ela é muito mais do que isso, como eu disse, retomo e vou insistir, né? Ela é um fenômeno como eixo de organização social, né? E como eixo, ela está presente em todas as nossas dimensões de vida, seja afetiva, seja social, política, econômica, ambiental, enfim, em todas as dimensões a violência está presente. E aí, entendendo essa violência, né, como fenômeno multidimensional, multifacetada, e por que multifacetada? Porque, como ela é um eixo estruturante, ela vai ter facetas. Vamos pensar numa coluna que sustenta uma casa. Ela tem vários tijolos que vão colocando em cima do outro até se sustentar. Então, são fragmentos para chegar numa coluna. É a mesma coisa, né? A violência, ela vai tendo esses fragmentos, né? E vários fragmentos. Quais são as facetas, né, da violência? A violência doméstica, a violência intrafamiliar, a violência sexual, a violência urbana, a violência estrutural, enfim, são as facetas da violência contra a mulher, são as facetas da violência. Então, todas essas expressões da violência estão muito ligadas ao que é violência, que é eixo, que eu disse para vocês, que é estruturante. Dito isso, né, então ela é multifacetada, ela é uma coisa grande que vai se separando, mas que se une num eixo só. E aí a gente se propõe aqui nesse grupo a estudar o todo. Que eixo é esse que vai se facetando e quais são as facetas, né, que esse eixo vai se fragmentando ao longo e por que ele vai se fragmentando? Para a gente poder entender isso, que não é uma coisa simples, eu já vou dizendo para vocês, assim, as pessoas tendem a reduzir a violência a uma coisa muito simples. É uma agressão, é isso, é violência policial, é isso. E não, a violência não é algo simples, não é simplista. Pelo contrário, ela é algo tão complexo que poucas pessoas têm a coragem de fato de estudar e de entendê-la. Porque como ela é eixo estruturante, isso vai bater em mim, em você, não só nas nossas organizações de vida social,
das micro-relações, ou seja, das nossas relações afetivas, mas também nas macros relações que são o Estado, que é a sociedade, as relações macros que nos organizam. Então, ela está presente nessa dimensão muito maior. E aí é muito difícil a gente poder estudar isso. Então, a gente se coloca neste lugar para dizer que a violência não é simples assim, ela é complexa, mas que a gente pode trazer, a gente pode estudar a violência de um jeito mais leve, mesmo sendo um tema muito pesado, mas de um jeito mais leve, aliando-se com a arte. Né? Porque a arte e a cultura, e eu não estou falando da cultura machista aqui, tá? Eu estou dizendo da cultura enquanto produção de arte. A cultura, ela nos molda. Eu e você somos frutos de uma história interpretada, ou seja, aquilo que a gente conhece como história, ela é fruto de uma interpretação. Alguém interpretou tal coisa, a gente tomou como verdade e assim sucessivamente. E essas interpretações passam muito pelos símbolos, né? E os símbolos são construídos muitas das vezes pela arte. E quando eu falo símbolo, eu estou falando tudo, estou falando da linguagem, estou falando da escrita, estou falando da pintura, porque ela é uma expressão de arte, eu estou falando dos vitrais, eu estou falando da dança, estou falando da música, estou falando de toda a expressão, tá? Que nós temos, que a gente faz, né? Enfim, que a sociedade se coloca. Então, nós somos filhos dessa história interpretativa e, ao mesmo tempo, dessa história construída e interpretada pelos símbolos. E aí, qual o símbolo que a gente escolhe para a discussão? Né? Que é a mídia, né? Que são os meios de comunicação visual. Né? Então, por que visual? Porque a gente pega filmes, a gente pega séries, a gente podia pegar só música, que é a audição, a gente podia pegar arte, a gente podia pegar N coisas para poder trazer a discussão. Mas a gente resolveu escolher o visual, porque o visual tem um impacto muito maior, né, na sociedade, e hoje, não vou dizer, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, é o que nos molda, né? A gente é muito ligado ao campo visual. Nós somos sujeitos visuais. Então, a gente olha, a gente interpreta e a gente toma como verdade ou a gente questiona essa verdade, né? Então, nós vemos muito presente, tanto nas mídias de computadores, das novelas, nós somos frutos das novelas, das séries, enfim, né? Então, a gente vai usar desta arte para discutir a violência. Bom, Mi, conta do grupo, então, quanto o grupo se formou, eu já falei demais. Então, a Mi conta um pouquinho do grupo. Vocês me ouvem? Oi? Nosso grupo começou em 2019, né? 2019? Isso. Comecei em 2019, numa sala lá do nosso prédio lá, do CCHSA lá da PUC. Era um grupinho pequeno, mas ele foi se ampliando, a gente foi chamando a galera, fomos construindo, né? Hoje a gente ainda tem caminhado, mas a gente avançou acho que muito. Grupo que cresceu em muitos espaços, né? Hoje a gente explora muito Instagram, tá já no YouTube, faz live, iniciando um projeto aí com podcasts. Participamos de um congresso internacional, publicamos artigo, e estamos aí, participamos da Jornada das Mulheres já, enquanto grupo, né? Fizemos um mural falando sobre a questão, né, da violência contra a mulher, né? Procuramos pessoas para poder trazer uma intervenção ali. Né? Foram momentos assim muito marcantes do grupo, um grupo que tem crescido cada vez mais. A gente fica muito feliz de sempre ter pessoas novas, né, construindo com a gente, né, vivendo nesse momento que a gente tem no grupo, que é construir, desconstruir ideias, né, trazer espaço para todos. Eu acho que isso é muito legal do grupo. Não é um grupo que é formado pela Carla, pela Cindy e por mim. Não, mas é um coletivo. Acho que isso é muito bacana. É isso que a gente traz um pouco de diferente do grupo. Um grupo que, né, constrói nisso. A nossa metodologia, como a Carla apontou, a gente, né, usa filmes, séries, né,
para a gente poder estar discutindo, né, a sociedade da violência. Eu acho que isso é muito bacana, traz uma proposta diferente. A gente trouxe isso como uma identidade do nosso grupo. E é isso, assim, a gente tem crescido, a gente fica muito feliz, cada um que tem entrado nesse grupo, estado com a gente, né? E que a gente possa ir, né, explorar mais, ir para além, né? Que esse sempre foi o nosso intuito de ir para fora dos muros da universidade, né? Para que pessoas acessem, não só profissionais, estudantes, mas cidadãos comuns também, né? A sociedade toda em si, né? Para que possa discutir, entender, né? E saber que é necessário a gente falar, a gente pensar que a violência, ela não se dá, a gente não resolve a violência com a violência, né? Mas que a gente pode pensar meios, né? A gente nunca vai ter uma resposta concreta, mas a gente constrói no coletivo, né? Eu acho que isso que é o bacana desse grupo, que a gente sempre tá aí construindo e buscando, né? E eu acho que é isso, não sei o que mais falar. Tem a gente, né? Tem a Carla, né? Como coordena com a gente, tem uma galerinha na organização, né? Eu fico com as redes sociais, Instagram, às vezes eu que tô lá respondendo vocês, que tô jogando aí as enquetes, os links, né? E aí falando com vocês aí na parte da comunicação. Tem a Cindy também contribuindo comigo nisso, né? As meninas, tem a Dandara, tem a Fabi. Fabi hoje não pôde estar, né, por conta do trabalho. Tem a Fer também ainda está se organizando, né, no horário dela por conta do trabalho também. Tem o Renan. E assim, esse é o nosso grupo ali, né? A gente foi montando aí, a galera é corrido também, mas a gente está aqui, a gente gosta de estar nesse grupo, né? E que vocês se sintam bem, né? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. A gente é meio doidinho, mas a gente é super acolhedor, né? E é isso, gente. E nós temos novidade, e para dizer para vocês que a nossa metodologia do grupo, como a Mi colocou, a gente escreveu, né, para esse seminário internacional, porque é uma tecnologia nova, né? Nós inventamos. Né? Nós somos as criadoras, então, e não é uma metodologia de grupo que fechada, pelo contrário, ela é viva, né? Acho que é isso que nos move, né? Ela é viva. Então, semestre passado, a gente manteve a mesma estrutura, mas a gente mudou alguma coisa. Esse semestre é a mesma coisa, a gente já trouxe outras coisas e foi complementando com outras coisas. A gente está entrando, eu acho que o que é legal é que a gente vai pegando o que tem de novo, porque como a gente precisa, não dá para, a gente está discutindo a arte, né, então não dá para a gente separar da rede, então o que a rede vai trazendo de conteúdo novo, a gente vai tentando aprimorar, e vamos tentando estudar, e vamos tentando compor. Então, é uma metodologia viva, vocês vão ver que esse semestre vai mudar um pouco, mas um pouco assim, eu amei a mudança que nós vamos fazer, porque a AT vai adorar, né? Porque foi muito bacana, a gente já fez um teste, né, no podcast, e foi muito bacana, né? Então, uma das coisas, né, eu já vou complementando, e eu passo para vocês se apresentarem. Então, vou contar umas regras, né? Porque acho que eu esqueci de falar isso. Primeiro, eu nem me apresentei, né? Eu chego falando, nem me falo, né? Meu nome é Carla. Sou professora da PUC. Falei, e nem falei quem eu sou, nada. Mas aqui... Meu nome é Carla, sou professora da Faculdade de Serviço Social. Também sou pesquisadora, enfim, né? Da SAP, do Sistema Prisional de São Paulo. Estou no núcleo de pesquisa do NEMES, que é a complexidade, já estou em uma formação de um grupo de violência internacional, enfim. Eu venho pesquisando violência já faz um tempo, é algo que eu gosto, então não sou normal, mas tudo bem, né? Então, a gente pensou junto esse grupo exatamente para ser um espaço, como eu disse, de sala de estar, né? Onde a gente pode dizer, olha, não entendi, não concordo, vamos pensar de novo, vamos tentar trazer o concreto, né? Porque uma coisa é ficção, outra coisa é realidade, acho que é isso que a gente precisa fazer essa transição, e não só isso, olhar para os autores e dizer, bom, eu acho que o autor escreve alguma coisa aqui que não condiz,
né? Porque talvez o autor não viveu uma situação dessa, ou se viveu, o contexto é outro, né? A gente pega autores que foram do século XVIII, XIX, XX, mesmo do século XXI, do início do século XXI, já tem uma diferença imensa, né? Porque a sociedade está em constante mudança e mudanças muito rápidas, né? Então, a gente também questiona esses autores. E a ideia é essa mesmo, que a gente, de fato, possa colocar na mesinha do centro as nossas perguntas e, a partir daí, tentando, não digo responder, como a Milena falou, mas construir possibilidades, né? Porque resposta não se tem, né? Há possibilidades que podemos tentar. Eu acho que a guerra da Ucrânia com a Rússia, que na verdade não são só os dois países, né? A gente está dentro de uma guerra geopolítica, quem entende geopolítica sabe que não é, o Putin não é o mauzinho total, e o outro também não é o bonzinho total, né? Tem toda uma briga por trás aí, infelizmente, quem sai perdendo é a população, mas a gente está vendo aí, eu não sei por quanto tempo isso vai resistir, né? E, enfim, bom, né? Vamos discutir, não estamos discutindo a Ucrânia, a guerra aqui em si, mas a gente sabe que é uma tentativa de não pegar em armas para retaliação do mundo, vamos dizer assim, até porque o mundo está marcado por mãos de sangue e há o medinho de entrar no negócio e o negócio virar grande. Mas há uma retaliação, né? E essa retaliação, embora ela seja agressiva e punitiva, né? Porque ela pune as pessoas de menor aquisição, mas ela pune também os grandes, né? Em alguma medida. E punindo os grandes para evitar um confronto armado, a gente percebe que é uma estratégia é violenta, mas é uma estratégia menos, entre aspas, violenta do que o mundo entrar contra a Rússia, entende? Com um discurso que não é real. Enfim, né? Então, estou mostrando para vocês que mesmo diante de um contexto da qual nós estamos vivendo, há uma tentativa, estão se tentando a não pegar no confronto armado para não tornar isso maior, tá? E isso é uma possibilidade de combater uma violência, de diminuir, na verdade, amenizar um contexto muito maior de sofrimento. É isso, né? Essa é uma possibilidade dele. Mas, bom, voltando aqui para as regrinhas do grupo, a gente acontece cada 15 dias, nós vamos permanecer, nós mudamos o dia de sexta para quinta, porque sexta ficava um pouco complicado, e sempre às 5h30, pela questão da pré-aula, né? Porque como as aulas voltaram, então tem alguns alunos, algumas pessoas que saem do trabalho, enfim, a gente permaneceu às 5h30 para atender essa população, tá? E claro, todo mundo pode participar, vizinha, sogra, cachorro, quem vocês quiserem, que goste do tema, pode vir, pode chegar, cola em nós, né? Que nós vamos estar aqui discutindo bastante. E o que a gente vai mudar, né, esse semestre? Todo final de semestre, a gente escolhe, né, um filme para a gente fazer uma discussão. E aí, em cima desse filme, a gente vai trazendo referenciais teóricos e vamos conciliando, né, o que o teórico está dizendo, ou o que esse conceito está dizendo, com aquilo que a gente está, com a narração do filme, né? E aí, ao final do semestre, nós fazemos uma live do filme em si, contando, né? Olha, nós estudamos isso, chegamos nessa conclusão, não, mas já chegamos nessas possibilidades, a gente entendeu assim, entendeu assado, então a gente acaba compartilhando. Então, o nosso conhecimento que é construído nesse grupo não fica somente para esse grupo, vai para fora, como a Milena bem colocou, além dos muros da universidade, eu diria além dos muros de tudo, né? Porque a gente joga no YouTube mesmo, a gente coloca a nossa cara linda e maravilhosa sem maquiagem, sem filtro nenhum, na internet, e a gente se mete a besta a falar, né? Assim, a gente estudou isso, estudamos aquilo, a gente entendeu isso, entendeu aquilo. E deu muito certo, né? A gente já fez várias lives, eu já nem lembro quantos filmes mais, mas nós fizemos várias. Acho que umas 4 ou 5. Eu acho que foi, né? Foi o Poço, Bacurau, Cidade de Deus, que foi a mais legal. Qual que foi a primeira? Coringa. O Coringa também foi legal.
E aí, o ano passado, nós fizemos, por último, Relatos Selvagens E no Brasil. Central do Brasil. Isso, ó, nós já fizemos bastante lá. Vocês entram lá no YouTube e assistam que vocês vão ver. E aí agora, o que que a gente pensou? É uma live demora um pouco mais, assim, para 1 hora, a gente demora o semestre todo para poder fazer, e a gente fica nervoso, porque é uma live, a gente fica preocupado, enfim. E aí, como a gente está numa sala de estar, né, aí a gente entrou na onda dos podcasts. Então, a gente decidiu, assim, pensou bastante em fazer podcast. E aí, fazendo podcast, nós vamos fazer uma vez por mês, que aí vai ficando uma coisa mais dinâmica, o podcast é mais tranquilo, é uma coisa mais rápida, né? É no máximo meia hora. Então, e é uma conversa, é um bate-papo, né? Então, a ideia é que a gente possa, de fato, estar numa sala e vamos discutir o que a gente aprendeu, o que a gente discutiu, sem essas pressões de, né, tem que estar assim, assado, cozido, a gente não sabe fazer live, né? Porque até isso a gente escutou. Enfim, e no podcast nesse sentido, né, da gente estar mais livre para poder fazer as coisas. E essa é a mudança do podcast, e a outra mudança, que pela primeira vez nós vamos ousar e discutir uma série, não um filme em si, mas uma série. E aí, para discutir a série, nós escolhemos 3 e fizemos um podcast, por isso que eu disse que eu amei, foi o primeiro podcast que nós fizemos semana passada. E a gente já... Pode falar. Tá lá no YouTube, vocês assistirem depois, quem perdeu. Nós vamos subir para o Spotify, porque nós vamos ser chique, tá bom? Mas é chique, né? A gente vai fuçando nas coisas. E aí, a gente joga a enquete para vocês escolherem qual a série que nós vamos estudar esse semestre que a gente vai fazer os podcasts, né? Então, nós colocamos 3 séries, que foi Bom Dia, Verônica, Olhos que Condenam e Sintonia. 3 grandes séries poderosas, com discussões de facetas de violência muito diferentes, mas que a gente pediu para vocês escolherem. E aí a votação foi até hoje, né, Mi? Eu tinha posto até amanhã, mas aí eu fechei ela hoje, né? E aí, de votação, como eu encerrei a votação hoje, quem ganhou foi Bom Dia, Verônica. Entendi. Eu e Cindy tava assim, ó. Eu estava aqui, ó, dançando. Queria dizer não, mas olha, viu? A gente fez uma boa escolha, eu acho. Eu sou muito suspeita de falar dessa série, gosto muito. A gente já estava namorando, na verdade, essa série desde o semestre passado. Tipo, a gente fazer alguma coisa. E aí, assim, as outras também são muito boas, gente. Olhos que Condenam é surreal. Sintonia também. Todas são. Mas, assim, meu coração estava assim, Bom Dia, Verônica, Bom Dia, Verônica. Mas... Porque é isso, né, Carla? A gente gosta de dar violência? Gosta. Mas se o recorte for a violência contra a mulher, eu particularmente gosto mais ainda. Então, acho que me instiga mais. Por isso que eu fiquei bem feliz também de ter ganhado essa série. Então, povo, nós vamos discutir o quê? A série Bom Dia, Verônica. E nós vamos fazer como? Cada encontro, né? Nós vamos nos comprometer. Aí a gente vai olhar, porque a gente descobriu isso hoje, que o Bom Dia, Verônica ganhou, né? Então, nós vamos olhar a quantidade de episódios que tem, vamos dividir, vocês vão se comprometer assistir. A gente tinha pensado de colocar um episódio, porque sempre o ano passado foi muito bacana, de passar um episódio e a gente poder fazer essa discussão, mas aí, assim, se a gente fizer isso, vai dar 40 minutos e vai ter pouco tempo para discussão, então a gente ainda vai meio que organizar como nós vamos fazer. E aí a gente acabou de decidir agora, né, que qual que vai ser a nossa base teórica de discussão, e vai ser um texto só, tá bom? Então, a gente vai do começo ao fim com esse texto. Então, nós vamos passear um pouquinho com a Safiotti, Maria Helena Safiotti. Quem não conhece, procura no Google aí, uma brasileira extraordinária, né? Extraordinária, feminista, né? Ela participou do movimento feminista,
Ela tem um texto lindo de 86 ou 82, né, o texto dela, que ela vai dizer assim, ela foi muito corajosa de escrever esse texto, que ela vai dizer assim, briga de mulher, marido e mulher, a gente mete a colher mesmo. Ela tem um texto, né, acho que é 82 esse texto, e a partir daí ela começa produção e produção, de fazer essa discussão. Ela tem obras famosíssimas, reconhecida nacionalmente, internacionalmente. Nós não estamos falando de uma autora qualquer, uma grande referência, não só para o estudo de violência contra a mulher, porque ela também escreve da violência geral, ela vai falar de classe, ela vai falar de gênero, né? Então, ela vai trazer o conceito de patriarcado, que é muito dela, né? Digamos por passagem, né? Ela mesma fala, o conceito de patriarcado é esse que eu entendo, que eu estudo, que é esse que eu construí, que ela pode, né? Ela pode construir o conceito, que ela pode, né? Então, ela tem isso, várias produções. Ela tem algumas mudanças na carreira dela, assim, nos escritos dela. Quem estuda Safiotti sabe. Esse texto que eu estou dizendo para vocês, que se eu não me engano é 82, é um texto datilografado ainda. É um texto brilhante, gente. Eu li o texto, assim, que mulher corajosa, cara, no meio do processo, o negócio fervendo, e ela vai e lança esse texto para todo mundo ver no jornal, fala, mulher do céu, né? E um texto brilhante, assim, porque ao mesmo tempo que ela diz, a gente mete a colher mesmo, porque a gente mete a colher na relação, porque o Estado mete a colher na relação, porque todo mundo mete a colher na relação, e quando tem uma violência, todo mundo cala a boca, ela vai dizer isso no texto, ela vai dizer, todo mundo mete a colher na relação, mas quando acontece alguma coisa, todo mundo cai fora e ninguém vai se meter nisso? Não, ué, se você, o Estado mete a colher para dizer com quem a gente tem que casar, então o Estado também tem que proteger. Não é fantástico? Mulher inteligente, né, gente? Ai, gente, é outra coisa. Mas... E é que a gente fala, né, pensando isso, uma referência pensando em hoje, só que na época, né, quando a gente vai lembrar todo o contexto, é muita coragem, é muito empoderamento. Ela é, tipo assim, é uma mulher que estava muito à frente, né, do tempo dela. É surreal, assim. É surreal mesmo, gente. Se vocês encontrarem esse texto, eu não sei onde esse texto tá, porque eu encontrei ele no SOS, assim, meio que datilografado ainda, que foi publicado. Eu não sei se tem na internet. Tá. Vocês procuram aí, ver se vocês acham. Então, ela vem escrevendo ao longo da vida dela. Ela tem algumas mudanças de postura no meio do processo. E é isso que é o bacana da Safiotti. Por que ela tem algumas mudanças de postura? Porque o contexto muda. O contexto de Coragem, de 82, passa por uma série de coisas. Ela precisava ser agressiva, no sentido dos escritos dela. Depois a gente tem algumas conquistas, que não mudou muita coisa mais, trouxe minimamente uma possibilidade de discussão. Se eu e você estamos discutindo isso hoje, é porque uma das grandes protagonista, uma das grandes pessoas que ajudou que a gente pudesse discutir violência contra a mulher, como a gente está discutindo aqui, foi ela, né? Ela possibilitou que isso acontecesse, porque antes não se discutia isso, né? Então, ela foi muito agressiva no início, mas depois ela vai vendo que o contexto vai mudando, as falas, as pessoas, a relação vai mudando, as pessoas vão tendo conhecimento. Isso não significa que a violência vai diminuindo, acho que é isso que precisa ficar claro. O conhecimento chega atravessado, mas a violência não diminui, e nem as relações abusivas também não, né? Então, ela vai depois, ao final mais da vida dela, ela vai já contextualizando, trazendo um pouco mais esse mundo contemporâneo, um mundo digital, assim, ela morreu um pouco da explosão, mas da explosão digital, né, tudo da comunicação como a gente está fazendo agora, mas ela vai dizer já num contexto mais novo, né, olha, as relações mudaram, as relações são umas relações afetivas construídas, né, ela já tinha colocado isso, mas relações afetivas construídas baseado no simbólico, baseado na imaginação, e ela vai dizer, é como se a gente retornasse aos contos de fadas novamente. Então, assim, nos últimos textos dela, textos que você fala assim, cara, não é a mesma autora que está escrevendo, porque ela vai trazendo esse contexto, sabe? Ela vai dizendo, olha, eu estudei, eu briguei, nananã, 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 e agora eu vejo uma mudança em nível global,
né? E essa mudança a gente retoma de novo lá em 1500, 1600, de novo no conto de fadas, de novo na fantasia do que eu acho que tem que ser, mas agora uma fantasia muito mais perversa do que daquele período do Caça às Bruxas. E aí, assim, ela é legal porque você vai estudando, você vai vendo esse movimento da autora. E eu gosto disso, porque eu detesto pessoas que formam uma opinião e morrem com essa opinião, sabe? Para mim, parece que não viveu, né? Que a vida muda, você muda também, né? É isso, né? E aí a gente vai pegar qual texto para discutir. A Cindy até citou né? Que ela tem um livro. Na próxima eu mostro para vocês, que eu não sei onde está. A Sociedade de Classe, né? Que ela tem um livro grosso, assim, grosso, né? Que ela vai discutir a violência e sociedade de classe. Ela vai falar de classe, é a primeira que vai dizer classe, gênero e violência. Ah lá, ó, A Mulher e a Sociedade de Classe. Esse livro aí, livro grosso. Mas antes dela chegar nesse livro, ela tem um livro menor que chama Gênero, Patriarcado e Violência. É um livro muito bacana, hiper mega super didático. Isso não significa que não tem coisas pesadas, porque tem coisas pesadas, muito pesadas no texto, mas assim, de uma leitura mais leve, tá? Então ela vai trazer nesse livro, Gênero, Patriarcado e Violência, ela vai trazer o que é violência, ela vai conceituar o que ela está entendendo de violência, ela vai conceituar o que ela está entendendo de poder, ela vai conceituar o que é patriarcado e como o patriarcado se comporta hoje, ela vai discutir várias e várias coisas, ela vai trazer alguns exemplos do contexto, se eu não me engano, em 96, que ela escreve esse texto, ela vai trazer alguns dados de 96, vocês vão ver que se comparar os dados de 96 com hoje, a mudança praticamente não houve, ou pelo contrário. Então, ela vai trazer relatos de casos. Então, é um livro muito, muito, muito bacana, muito utilizado, muito estudado esse livro, exatamente por conta desses conceitos e referências teóricas que ela traz. Então, nós vamos usar como base ela, Gênero, Patriarcado e Violência. Tem o livro online, tá? Eu tenho ele físico também, mas tem online, nós vamos procurar e colocar no grupo para vocês. Eu já achei. Ah, ótimo, tá vendo? É isso, o Google. Esse aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, não tô enxergando, não. Não? Deu pra ver? Eu acho que é esse sim. Gente, a capa do meu é diferente, mas se é esse título, é esse. Da Gênero, Patriarcado e Violência. O nome dele é uma mulher. Que muda, eu acho que a editora. Ah, então tá, porque o meu é velho. Eu acho que é. Essa daqui, a edição é de 2015, esse. Ah, então é novo o meu. Eu tô falando de uma edição muito... Enfim, eu comprei no sebo ainda. Mas também tem online, então a gente procura em PDF, também compartilha com vocês, porque ele é um livro público, né? Por isso que eu tô dizendo, as pessoas estudam muito ele. Então a gente pode pegar... Carla. A gente pega ele como base para discutir Bom Dia, Verônica, e até para questionar a Safiotti, né? Eu tenho várias questões com a Safiotti, assim, algumas perguntas que eu queria fazer para ela, mas ela não está mais aqui, então eu não posso fazer essas perguntas, então eu questiono com os meus colegas, assim, né? Se eu tô doida, né? Enfim. Bom, é isso. Cindy, agora se apresenta, você fala, eu vou só acender a luz, tá? Bom, gente, eu sou a Cindy, né? Eu sou assistente social aqui do município. Também sou uma mestra em serviço social. Também pesquiso a temática de violência. Sou uma artista, agora também estou fazendo uma graduação em artes visuais. Enfim, essa sou eu. Estou muito animada para o grupo. Acho que é isso, né? A apresentação, falar quem que a gente é. É difícil, né? Agora, eu acabei de responder e eu fiquei aqui pensando. A gente não é só isso, né? Mas, enfim, isso é o que a gente traz para apresentar, né? Então, muito feliz da gente estar junto. Uma coisa que a Carla falou, que foi uma das coisas que eu fiquei pensando até na minha apresentação da minha dissertação, que foi sobre a cultura, né? Que a cultura, ela sofre essas transformações, e por sofrer essas transformações, o que a gente conhece hoje, a gente também pode transformar para o futuro. E eu acho que isso que é o legal desse movimento, das transformações que a gente tem, né? A gente tem uma cultura que a gente compreende algumas coisas, mas a gente pode mudar também os pensamentos, né? Dialogar com essa cultura e buscar as transformações também.
Enfim, sou eu, gente. Ô, Carla, e aí a Tê mandou aqui no grupo da gente o texto que ela encontrou da Safiotti, que se chama Já se mete a colher em briga de marido e mulher. Eu não sei se é esse que você referenciou, daquele de 82. Mas ela encontrou esse aqui e mandou pra gente. É de que ano esse, Tê? Aqui tá falando que é de 99, Carla. Tem um mais antigo, então. Eu encontrei tá. um de 82 que chama O Trabalho da Mulher no Brasil. Esse é a tese dela. Esse que você então pode ser que seja esse, porque é da Unifesp, é da Unesp, então pode ser que seja. Ou é a tese ou é a dissertação ou é a tese dela. Ah, tá. Mas esse é o artigo. É ótimo também. Tê, manda para mim esse texto, que aí eu bater no olho eu já sei se é. Tá certo. Eu acho que eu mandei no grupo. Você tá, né? Tá bom. Aí tá lá em PDF, tá em PDF. Tá bom. Se apresenta, Tê. Apresento, claro. Então, boa tarde ainda, né? Boa tarde, gente. Eu sou a Tereza, eu sou assistente social, me formei no final de 2020. Atuo como assistente social desde 2021. Não tô mais no Comec, Carla. Mudei. Essa trazendo notícias recentes. Aonde aqui. você está? Então, eu saí do Comec porque eu estava cobrindo a licença maternidade lá, né? Aí eles me chamaram para daí estar trabalhando mesmo, só que daí eu recebi a proposta do Bairral, que é aqui do meu município de Itapira. E aí eu fiz a entrevista, fiz o processo seletivo, aí eu tive que colocar na balança, né, com os projetos que eu tenho mais para frente. E aí aqui, como é onde meus pais moram, né? E aí eu optei para ir para o Bairral. Então agora eu estou trabalhando no Bairral, na área hospitalar. Então, Adoro salientar. É isso. Então agora eu atuo como assistente social, né? Participo do grupo de violência desde o ano passado, foi quando eu entrei, em 2021. Já participei de 2 lives do grupo, e assim, só aprendizado, conhecimento. Gente, é sensacional. E esse grupo, assim, a discussão que a gente tem, a intimidade que a gente cria, assim, só tem elogios. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante, vão querer continuar, porque olha aqui, eu tô pelo 2º ano, né? Então, só quero continuar porque é perfeito, assim. Então, é isso, gente. E eu achei, assim, ó, chiquérrimo, agora vai ser o podcast. Gente, que isso? Nossa! Modernidade. No Spotify, né? Muito chique, bem. Nossa! É isso! Nossa! Nossa, amei. E eu fui ver aqui a série, porque eu tinha votado Olhos que Condena, né? Eu tinha um pezinho ali, né? Tava no Comec. Vou falar aqui. Mas eu não tinha visto ainda o Bom Dia, Verônica. E eu fui procurar aqui na Netflix. Minha mãe já tinha assistido tudo. Eu tô, assim, ó, chocada. Vou ter que rever aqui tudo. Minha mãe já tinha até visto já, ela amou. Então, agora eu vou assistir, maratonar aqui. E vamos que vamos, gente. Olha, Tê, eu não sei se você vai conseguir maratonar. Porque não estamos falando de uma série tranquilinha. Que tranquilo. Desce lisinho, não. Nós estamos falando de uma série que desce assim, machucando. Nossa, assistir. Olha que eu não consegui maratonar. Eu consegui assistir num dia a metade e depois eu fiquei muito assim, sabe? Sim. Muito. Aí precisei dar um distanciamento. Aí depois eu voltei para assistir o resto, assim, né? Mas ela é
Pesadinha. Não, tá certo. Ela é, mas você vai amar. Ótimo, ótimo. Vamos que vamos, gente. Tô ansiosa. Meninas, pode se apresentar, Tamires, Érica, Priscila, que eu tô vendo. Tem mais Ô, pessoas. Pro, desculpa, eu tô aqui na faculdade, daí a internet tava muito ruim e eu só consegui logar agora de novo. Mas se apresenta, garota. Oi, boa tarde, gente. Eu sou a Tamires, tenho 25 anos, eu sou do curso de Serviço Social, tô no segundo semestre. É a minha segunda vez participando do grupo de estudo de violência e tô animada. Perdi boa parte aí da reunião, infelizmente, mas eu vou tentar me a par das coisas aqui com as minhas colegas, a Brenda e a Pri. Oi, gente, eu sou a Priscila. Vocês estão me escutando? Ah, tá. Eu não vou ligar minha câmera hoje, não, que eu tô aqui na correria me arrumando para ir para a PUC. Mas eu sou a Priscila, né? Eu tô no segundo semestre de serviço social. A única série que eu não tinha assistido completo foi Sintonia, eu assisti a alguns episódios. Eu votei a Verônica, eu fiquei bem dividida, na verdade, mas como eu gosto muito dessa temática de violência contra a mulher, eu acabei votando em Bom Dia, Verônica. É a minha vez aqui também, eu participei do podcast que foi na semana retrasada, né, da gravação, e eu estou muito ansiosa estou muito feliz em poder participar, né, e estou muito ansiosa para começar a discussão e tudo mais. Oi, gente. Meu nome é Érica. Eu já participei aqui do grupo algumas vezes. Eu estou no trabalho, então vão ter alguns dias que eu vou conseguir entrar, outros não. Mas eu sou assistente social, eu trabalho no CREAS, com situações de violência. Eu tenho uma pós em saúde pública e um mestrado em saúde coletiva. Então, essa temática faz parte do meu dia a dia e eu adoro. Então, eu estou aqui porque eu acho que as discussões são muito enriquecedoras, eu gosto muito, o ambiente é muito leve. E eu votei no Bom Dia, Verônica, porque eu já tinha assistido e eu gostei bastante. E é isso, assim, eu acho que o conteúdo que a gente conversa é muito enriquecedor, assim, em questão de conhecimento, os diálogos que são feitos, então eu gosto bastante. Que bom, Érica, você vai poder ajudar a gente na parte que a gente chegar no final da questão da saúde mental. Porque no Bom Dia, Verônica, você pega ali várias facetas da violência, né? A violência doméstica, a violência contra a mulher, mas nós temos uma questão posta do autor de violência com a questão da saúde mental, né? E que foge um pouquinho do contexto mesmo, né? Porque de todos os casos que a gente tem inquéritos, né? De todos os inquéritos que são feitos e finalizados, somente 5% a gente consegue constatar que, de fato, há uma questão de saúde mental colocada por parte do autor de violência, né? Uhum. Mas, assim, aí a gente até discute os inquéritos, né? Baseado em que eles vão colocar os 5%, porque a gente sabe que nós temos transtornos aqui psiquiátricos que não aparecem nos benditos relatórios que se faz dentro dos inquéritos psicológicos, né? Eu esqueci o nome que faz, mas eu vou lembrar. Então, assim, acho que você vai poder contribuir muito, né? Principalmente com a questão da saúde. Eu sei que o seu foco é saúde coletiva, mas para a gente também poder olhar para esse lado pelo campo da saúde, né? O quanto que
a violência contra a mulher, e aí já fica ressaltado aqui, gente, além de ser um fenômeno, né, ela é uma questão de saúde pública. Sim. Não tem como a gente negar isso. Ela é uma questão de saúde pública. Né? E por ser uma questão de saúde pública, ela é universal, e é por isso que a gente precisa entrar em todos os meandros todas as tramas dessa complexidade que é entender. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada. Brenda! Oi, gente, boa noite. Prazer, meu nome é Brenda. Eu tenho 18 anos, estou no segundo semestre de serviço social. Gostei muito que vai ser Bom Dia, Verônica, eu votei nela. Eu sou apaixonada nessa série, por mais pesada que ela seja. E estou bem ansiosa para participar. Eu não tô vendo, tem mais pessoas? Não? Já foi todo mundo. Cadê o Cadmiel? Cadê a galera? Que me interceptou. Bugaram todo mundo. Acho que é porque mudou o dia, né? Pode ser? Pode Mas ser. a gente mandou lá no grupo. Mas tudo bem. Bom, gente, então nós temos definido. Sejam muito bem-vindos novamente. Né? Acho que o grupo não é de uma pessoa, é de todos nós. Nós fazemos junto. Então a gente já definiu, né? Um contrato já, né? De um grupo. Nós definimos o que nós vamos estudar, né, enquanto arte. Então, nós vamos estudar a série Bom Dia, Verônica. Eu aconselho vocês a assistirem, principalmente os primeiros episódios, porque é o que a gente vai iniciar discutindo. Depois, a gente também definiu que o que vai nos orientar teoricamente vai ser nossa amiga Safiotti. Então, vocês já vão procurando o texto, já vão estudando um pouco um texto. Não dá para fragmentar o texto da Safiotti, sabe? Dizer assim, olha, é só um pedacinho. E não é um livro grande, é um livro relativamente até com poucas páginas, mas que vocês conseguem ler com tranquilidade. Assim. Acho que é bacana vocês lerem, até para se aproximarem das temáticas. Por quê? Discutir violência contra a mulher não é algo muito, de novo, né, simples. Acho que nenhuma faceta é simples de discutir, mas ela é diferente, por exemplo, quando a gente discutiu semestre passado, nos relatos selvagens, que a gente trabalhou com a questão da violência estrutural, nós trabalhamos com as relações afetivas, a gente trabalhou com várias coisas. E era nítido já nossas discussões, porque é algo que a gente vive, né? Algo concreto, né? Aquela do carro, por exemplo, quem não assistiu o filme Relatos Selvagens, depois a gente coloca o link, vale a pena vocês assistirem, é um filme argentino brilhante, o cara é muito inteligente, são 6 histórias que ele vai contando do cotidiano, e que são violentas, mas no nosso cotidiano, tem o casamento, que você fala assim, cara, se fosse eu no lugar daquela noiva, sabe, você fica se colocando neste lugar, né, do carro, enfim, são cenas do cotidiano que são escolhas, as pessoas acabam cometendo os atos violentos por conta de N situações colocadas. E aí a gente discutiu muito dessa violência estrutural, né, essa violência que está em nós, no sentido de quanto a gente consegue controlar as nossas emoções, de quanto a gente consegue entender esse contexto e consegue nos colocar de uma postura diante das adversidades, enfim, a gente discutiu sobre esse âmbito. E não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil, né? Mas, assim, é diferente. Discutir violência estrutural, a gente segue para algo que é concreto, como eu disse, eu consigo ver, eu consigo pegar, então eu consigo ver que o cara explodiu o carro, eu consigo ver que o cara, aí a violência urbana, né? Que atirou, eu consigo ver a pobreza, eu consigo ver eu consigo visualizar, é concreto. É materializado, né? Materializado, obrigada. Quando a gente fala da violência contra a mulher, não é materializado, muitas das vezes. Ela está presente nas relações afetivas. E aí está o nó.
Por que tal nó? Porque é uma relação, né? Todas as outras também são uma relação. Mas a violência contra a mulher, ela é uma relação afetiva que algumas das vezes foi por escolha. E escolha pautada num sentimento que vai tornando a coisa cada vez mais difícil, percebe? Não é qualquer coisa que foi por uma escolha, que foi por uma relação afetiva, que não é uma relação afetiva igual de pai e mãe, né? Que eu completo 18 anos, tchau e benção, eu completo, vou para casa. Você percebe que eu chego a um determinado tempo, eu consigo me apartar disso? Não, é uma relação afetiva baseada no sentimento que muitas vezes me prende e eu sou vítima desse sentimento que eu sinto, do sentimento para com o outro, do que eu espero que o outro corresponda e como ele corresponda. Fora todo o universo da sociedade que me coloca neste lugar do que eu tenho que ser. Então, e ainda mais quando a mulher reconhece o ciclo e, tipo, por um momento ela tenta romper, mas ela retorna para esse relacionamento, quanto que essa sociedade culpabiliza essa mulher, né? Assim, é terrível. Eu tive 2 experiências na DDM que eu não vejo a hora da gente começar a discutir para eu trazer, porque, assim, foi assim, surreal, foi, enfim... Porque a violência, gente, contra a mulher, como a gente colocou, é algo que precisa muito conhecimento. Para quem vai trabalhar, ou mesmo quem não vai trabalhar, primeiro lugar, todas nós, mulheres, sofremos violência em medidas diferentes. E podemos sofrer violência dentro das relações de afeto, dependendo de quem a gente coloca para dentro da nossa vida. Porque a gente não sabe. Né? O que vai diferenciar é a nossa postura diante das relações. E essa postura é uma postura que não nos é ensinada, uma postura que não é falada, e quando é falada enviesada, ou é por uma questão religiosa, ou é por uma questão de responder à sociedade, ou é por uma questão de idealização, porque aí a gente tem as polaridades dos ideais, é muito enviesada. E as pessoas não perguntam para nós, mulheres, o que de fato nós queremos. E eu fico me perguntando se a gente saberia dar essa resposta. O que a gente quer? Ou melhor ainda, uma pergunta que parece simples, mas que vocês vão ter dificuldade para responder. O que é ser mulher? Porque não é a primeira coisa que vem na sua cabeça, ser mulher, vamos dizer, biologicamente, é porque eu tenho vagina. Ou ser mulher é porque eu tenho... Não! O que é a essência da mulher? O que você entende como essência da mulher? Porque é essa essência que tem que que a gente tem que adquirir, não, mas a gente tem que resgatar essa essência do que a gente entende que é mulher, olhar para esse diamante bruto, porque a essência é bruta, e ir polindo ela com muito cuidado para não ser enviesada pelas diversas correntes que tem, e se eu for enviesada, eu vou estragar esse diamante, porque eu vou construir ele de acordo com aquilo que os outros esperam que eu seja. E eu tenho que pegar esse diamante, fazer a leitura dessa realidade do que os outros, eu tenho que entender o que os outros esperam, e diante disso dizer, não, ou eu não quero isso, ou eu não quero aquilo, eu quero isso. Percebe? Eu tenho que tomar uma decisão e, a partir daí, ir polindo esse diamante. Isso é muito complicado. E eu tô contando isso para vocês porque quando a gente atende uma mulher em situação de violência, o que a gente atende não é o diamante, porque muitas das vezes a gente nem chega no diamante. A gente atende as camadas que foram sendo construídas em cima do diamante. E aí a gente fica, aquela expressão horrorosa, a gente fica enxugando gelo. Porque aquilo que é fato, nós não vamos no negócio, naquilo que é fato. A gente fica no superficial. Ah, é a cultura machista. Sim, mas não é só. Ah, é a questão estrutural. Sim, mas não é só. Ah, mas é a questão... Mas não é só. Ah, mas ela gosta de apanhar. Porque ela tá lá com essa criatura, ela gosta de apanhar. Não, gente. A relação de afeto
É uma relação muito complexa. Porque, como eu disse, a relação de mãe com filho, por exemplo, ela é diferente. Ela é uma relação completamente diferente. Ela é uma relação de mãe e filho, e eu não estou pegando pelo viés do cuidado que a sociedade coloca, tá bom? Mas é uma relação de você ter um ser que é dependente de você ou de qualquer outro adulto, e que independente se você é mulher ou homem, esse ser precisa de cuidado, e você se coloca neste lugar do cuidado, entende? Eu não estou dizendo que a cultura nos coloca, nos obriga para isso, não estou nem discutindo isso, não cheguei nem nesse ponto. Mas quando essa relação que a mãe estabelece para com o filho, é essa relação de proteção e de cuidado. Porque a criança não consegue sobreviver sozinha. Seja, qualquer adulto vai ter que cuidar da criança, ela morre. Então, essa relação de afeto, ela é uma relação muito baseada nessa proteção. Mas quando eu estou numa relação de afeto, onde a maioria das vezes, consciente ou inconscientemente, eu escolho alguém para dentro da minha vida, aí é diferente. Porque se eu estou escolhendo, eu também abro a minha vida, né? Vamos dizer, chulo, né? Porque é chulo isso. Eu abro o meu coração, vamos dizer assim, bem na senso comum, abro o meu coração o tanto que eu quero para o outro entrar. E aí tem outros que entram arregaçando, metendo o pé na porta, destruindo tudo o que tem. E aí, se eu abrir demais e ele destruiu, o dano vai ser maior. Porque vai ser mais difícil eu conseguir tirar essa pessoa dentro desta relação que eu permiti que a pessoa entrasse. Por que vai ser difícil? Porque a pessoa já entrou e se apossou. E mais que isso, eu já não tenho mais forças para fazer isso. E eu não estou falando de relação de muito tempo, não, né? Então, por ela estar alicerçada dentro de uma relação de afeto, que essa é uma coisa, fora a relação que se tem da cultura machista, de que o homem tem o poder e a posse do corpo da mulher, o Richard tá muito doente, gente, e acabou passando para todo mundo, e ele não tá concordando que ele fez o teste ontem. E aí, assim, essa relação, né, que a cultura machista coloca para o homem, de que ele tem a posse da mulher, acaba dando a liberdade para que ele entre chutando o barraco mesmo. Se ele não entra chutando o barraco de cara, ele vai aos poucos. E se ele não entra chutando, nós, mulher, também não concordamos, porque, puta, o cara não faz nada. É uma ambiguidade dentro da gente, muito doida. Por quê? Se ele não chega chutando, a gente vai dizer, bom, tem algum problema, porque, né, a ideia que a gente tem de homem, e aí eu tô falando de relação hétero, tá? A ideia que a gente tem de homem é aquele que vai se dar bem na cama, aquele que vai trazer comida para nós, é aquele que vai fazer as coisas, aquele que vai garantir. A gente espera isso, a grande maioria das mulheres. O provedor, o macho viril. Então eu tenho que botar a prateleira lá no fim do planeta. Não vai lá você porque você é homem, você dá conta de fazer. Então a gente também, enquanto mulher, espera isso do homem. E quando chega um companheiro que a gente escolhe que não é assim, a gente também desconfia. Né? Então, assim, cara, então tem alguma coisa errada. Então, eu tô dizendo isso porque é ambíguo também para nós. Porque a gente, enquanto mulher, nós sofremos a questão da violência, da cultura machista, mas também reproduzimos, mas também alimentamos ela. E mais que isso, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, nós estamos falando também dessas relações afetivas alicerçadas no sentimento construído. O sentimento que eu tenho com o outro, eu construo. Entende? Vamos pegar o sentimento do amor. Vamos supor, eu tô com uma pessoa, com a Milena, vamos supor que a Milena é minha companheira. O amor, ele é construído. Então, eu vou construindo essa relação de amor e de afeto, trocando os afetos com a Milena, isso é uma construção. E eu vou dando tom, quero mais intenso, eu quero mais morno, eu quero mais assim, é essa relação que vai me dizendo as coordenadas. Não, eu posso chegar chegando, não, eu posso ir de mansinho, percebe? Essa relação de afeto, onde a violência contra a mulher acontece, é dentro dessa relação construída. Por isso que é difícil.
Por isso que é complicado discutir a relação contra a mulher, por isso que é muito diferente quando a gente discute violência estrutural, racismo, a gente discute uma série de outras coisas, é muito diferente quando a gente traz a pauta da mulher, porque é tudo isso misturado num caldeirão muito doido, e que a mulher, ela não é vítima o tempo todo, né? E aí esse é o ponto que eu discordo da Safiotti. É porque a Safiotti vem ao longo do processo, e os últimos textos dela, ela já muda isso. Mas a Safiotti vem ao longo dos processos, os primeiros textos, que é o que vai alicerçar a grande base dos estudos de gênero e estudos de mulheres, das feministas, é essa posição da Safiotti, né, que a mulher é vítima o tempo todo. Depois, nos últimos escritos, como eu disse, da Safiotti, ela muda. Aí ela vai dizer, ó, é um pouco mais para baixo a coisa, né? E aí ela começa já com o escrito, já numa linha de dizer, ó, não é vítima 100%, a gente precisa olhar com um outro olhar, a mulher também reproduz, enfim, ela já vem numa outra pegada. Mas o que alicerça o movimento feminista? O que vai alicerçar? Os estudos de gêneros e muitas autoras esse meio da Safiotti, né, onde ela é agressiva mesmo, ela vai dizer, ó, é vítima sim. E aí, esse ponto eu discordo da Safiotti e gosto dela, do final da vida dela, quando ela já vai trazer para um outro contexto, porque aí ela vai dizer exatamente isso, que é isso que eu concordo. A mulher, se eu acredito que as pessoas são seres sociais, sujeitos sócio-históricos, e aí é uma concepção de sujeito sócio-histórico, eu sou fruto de uma história, então eu sou fruto de uma cultura machista, eu sou fruto de uma ideologia patriarcal, eu sou fruto de uma estrutura violenta, ok? Eu sou fruto disso, eu sou resultado disso, historicamente. Mas, se eu sou sujeito sócio-histórico, eu sou fruto dessa relação, eu estou vivendo essa relação, mas eu posso mudar, porque eu escrevo a minha história, eu estou construindo a história. Então, se eu sofro a violência, mesmo transgeracional, eu carrego isso, certo? Eu tenho uma capacidade, e aí não é individual, mas coletiva, tá? De reescrever uma nova história. E se eu tenho a capacidade de reescrever uma nova história, significa que eu fui vítima de uma ação violenta. Mas que isso não me caracteriza como vítima o tempo todo. Eu fui vítima de uma ação. Ou eu vivo numa situação de violência. Mas isso me dá a oportunidade de sair dessa situação, mesmo que não seja completamente, mas de conseguir transpor e reescrever parte da história não tão violenta como aquela que eu sofri, ou de conseguir, em termos de violência contra a mulher, em alguma medida, romper. Quando eu estou falando isso, você pode dizer assim, mas você iniciou falando que toda mulher sofre violência. Sim, a gente sofre, mas a gente sofre a violência, essa violência onde eu sou fruto de uma estrutura violenta, eu sou fruto de uma cultura patriarcal, eu sou de uma ideologia patriarcal, eu sou fruto de uma cultura machista. É essa violência que eu sofro. Então, se eu saio durante o dia, eu vou escutar N situações. Então, é isso que eu estou sofrendo. Fato. Mas mesmo assim, não me coloca... Entende? Eu fui vítima daquela ação, mas eu posso ir em outros lugares onde eu não vou ser violentada. Entende? Agora, se eu estou vivendo uma situação de violência dentro das minhas relações afetivas, então eu estou vivendo uma situação e eu posso romper com essa situação. Preciso de N coisas? N coisas. Desde questões materiais, de dinheiro, financeiramente para romper, até estruturas, organizações psicológicas que me dão condições suficientes para dizer, não quero sustentar. Então, é tudo isso para romper com essa violência. Então, é muito complexo quando a gente vai estudar,
né? E quando ela coloca isso de vítima, e por isso que eu estou dizendo, isso aqui é uma das coisas que eu discordo da Safiotti, vocês não precisam concordar comigo, porque é isso, né? A gente vive uma situação de violência, que a gente pode mudar. Se a gente está reescrevendo a história, o coletivo pode mudar a cultura machista? Pode. Nós podemos mudar. É claro que eu e vocês não vamos conseguir ver isso, né? Porque a cultura não se muda em uma década, em 2 décadas, ou no máximo que a gente vive em 10 décadas. Nem, nossa, 10 décadas não. 10 décadas. Máximo que a gente viva 10 décadas, a gente ainda não vai ver mudança. Porque as coisas não se organizaram do dia para a noite, né? As coisas que nós estamos falando aqui também não começou com o capital e nem é da Revolução Francesa para cá. Nós estamos dizendo que isso, minha filha, é lá das tribos, botou cerquinha e ferrou. Onde o corpo da mulher foi dado como troca e por meio do matrimônio, porque foi isso, né? O corpo da mulher foi dado como troca naquele momento, estou falando 2000 anos antes de Cristo, que é os registros que a gente tem. Quantos milênios nós estamos falando? Que o negócio foi se consolidando, foi mudando, foi, chegou onde está hoje. Então, em uma década não vai mudar, né? É óbvio que não vai mudar. Mas a gente já consegue, como eu disse para vocês, graças a muitas mulheres que morreram, muitas, mas não foi uma, não foi 2, não foi 3. Genocídios que aconteceram contra as mulheres, graças a elas, hoje a gente pode sentar, a gente pode discutir, a gente pode dizer o que a gente concorda e o que a gente não concorda, a gente pode reivindicar, mesmo que a gente sofra violência, mas a gente há esse poder da gente poder reivindicar e dizer, eu não quero isso. Eu posso enfrentar algumas situações com ajuda, não sozinha, mas eu consigo fazer isso em alguma medida. Então, eu tenho, em algum 1%, vamos dizer, hoje eu consigo, o que melhorou, hoje eu consigo minimamente falar. O que há 30 anos atrás, como eu disse para vocês da Safiotti, isso não podia ser dito. Jamais alguém poderia sentar e discutir, olha, vamos falar sobre violência doméstica? Não, não pode. Porque isso é violência que acontece dentro de casa. Ninguém pode mexer nisso. Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Que isso? Imagine que eu vou discutir porque o cara bateu nela. Eu não. Entende? Hoje a gente discute. Então, houve um avanço. Eles que se resolvam, né? É. Então, assim, houve um avanço, mas é pequeno? Muito. Muito. E aí, tem Bourdieu na história. Algumas coisas de Bourdieu, ele é estruturalista, né? O que é estruturalista? Ele vê as coisas como estrutura dentro de caixinhas, né? Então, se é caixinha, tem que mudar a caixinha inteira para mudar toda a estrutura como um todo. E isso é ruim porque não permite, ele acaba enxergando algo como estático, né? Que não tem mudanças. Mas Bourdieu tem uma coisa, e se vocês tiverem curiosidade, não que a gente vai trazer para o estudo aqui, mas quando tiver referencial, eu vou dizendo que vocês podem ir complementando, tá? Tem um livro que ele chama Dominação Masculina. É um livro que a galera conhece, assim, só não sei se as pessoas entendem o que ele coloca lá. Esse é outro papo, né? Mas, enfim. Mas tem uma coisa que Bourdieu traz que ele tem uma certa razão no que ele coloca. Porque ele fala assim, olha, não adianta ter movimento feminista, não adianta ter movimento de mulheres, não adianta, se o pensamento do que é ser mulher não mudar. Se o meu pensamento do que é ser mulher não sofrer alteração na minha estrutura, porque aí ele vai falar de estrutura, porque ele é estruturalista, na minha estrutura, se isso não mudar, posso participar do movimento que eu quiser, posso ter o movimento que eu quiser, que não vai fazer nem cosquinha diante de uma realidade maior. Nesse ponto, Bourdieu tem razão. Por quê? Não como algo estático, tá? Porque como ele vai dizer que é algo estruturalista, é algo que não fechado, né, de estrutura. E a gente entende que é relação. Mas isso que ele diz de mudar, né, eu não digo a estrutura do pensamento, vamos mudar a palavra de Bourdieu, mas permanecer com a essência do que ele disse, mas de mudar o que a gente pensa do que é ser mulher, se a gente não mudar isso, não vai resolver. Por isso que eu pergunto, o que é ser mulher? Porque essa parece uma pergunta idiota e muito fácil de responder,
Mas se você for parar para pensar, você não vai conseguir responder em 5 minutos. Porque é muito mais do que você possa imaginar. É você achar esse diamante bruto que está dentro de você. E se é que a gente consegue enxergá-lo, porque é tanta camada que foi colocando, que às vezes a gente nem consegue enxergar ele. Então, quem é? O que é ser mulher? O que é isso? Quando a gente conseguir acessar essa essência, aí a gente vai conseguir olhar para o que acontece, olhar para as relações, identificar as relações violentas, porque é isso, às vezes a gente entra em relações abusivas porque a gente tem uma ideia formada na cabeça, né? Então, que é normal, de naturalização, que é isso, né? Então, assim, quando eu consigo encontrar e eu consigo ver tudo isso, eu consigo olhar para o meu corpo de maneira diferente, eu consigo olhar para a sociedade de maneira diferente, eu consigo me posicionar diante da sociedade de maneira diferente, mesmo que eu sofra retaliação, mas eu consigo me posicionar de maneira diferente, sem culpa, sem nada, conscientemente, porque é isso. Participar do movimento ou de qualquer outra coisa que você não tem consciência do que você está fazendo, não vai. Não vai, porque aí é modinha mesmo. Né? E eu fico pensando, esse movimento que arrasta trocentas gente. Eu falei, gente, será que de fato sabe o que vocês estão fazendo? Por quê? Né? Porque se eu sei, eu consigo ter uma postura diferente. Porque eu tenho consciência da retaliação que eu vou sofrer, e essa retaliação vale a pena. Entende? Então, porque mesmo que a gente não veja, né, Carla, durante essas décadas isso, mas é isso, a gente, minimamente, o fato de pensar e construir, dialogar sobre o assunto, possibilita que mesmo que a gente não viva, outras pessoas vivam, né? Talvez Safiotti, ela não tem nem proporção, não teria nem ideia da repercussão que ela geraria, que ela gerou por conta dos escritos dela, né? Então, acho que a gente entra nesse movimento também, né? Isso, Cíntia, é isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que eu gosto da história, porque a história não é algo pronto, dado e que não pode ser mudado. A história é viva. Porque se nós somos filhos de uma história interpretativa, eu posso interpretar de maneira diferente aquilo que foi dito. Entenderam aonde está a essência do negócio? Entenderam onde está a essência? O que me disse do que é ser mulher é uma interpretação. Então, significa que eu posso olhar e interpretar de outra maneira. Entenderam? Aonde foi o que me disseram, né? Mas o que eu entendo como, né? Tipo, e qual que é a minha parcela nessa construção, né? Exato. É aí que está o pulo do gato. É aí que está a diferença. Então, Bourdieu, quando ele vai falar dessa mudança, eu só tiro a estrutura pela relação, que aí fica mais fácil, é isso, a gente muda, olha para dentro, olha para as relações que a gente faz parte enquanto mulher. Qual é o seu lugar nesse planeta? E a gente reinterpreta a história olhando para os fatos com outros olhos, a gente reconstrói uma nova história. Entender o porquê do sujeito sócio-histórico? Por isso que ela é vítima o tempo todo? E é fantástico quando você começa a ver isso, quando você começa a se questionar. E claro que não é uma coisa que você questiona hoje, amanhã eu já mudei. É um processo de vida, né? É um processo que todos os dias a gente precisa pegar esse diamante e lapidar um pouquinho. É todo dia nos questionando, é todo dia. É cansativo? É demais da conta. Mas é um processo necessário. Porque isso vai nos formando, isso vai nos deixando mais forte para algumas posturas, né? Isso vai nos trazendo consciência do que eu posso, aonde eu posso, coletivamente, individualmente, socialmente, tudo que vocês possam imaginar. Eu vou mudando o meu pensar, da minha essência, eu vou fazendo uma interpretação da minha essência diferente. Então, Bourdieu tinha razão no que ele estava colocando. Ele não colocou algo
extraordinário ou que todo mundo desce o cacete. Não, ele colocou algo que é verdadeiro. Verdadeiro. É que a gente tem uma preguiça de entender o que de fato colocou, porque entender o que de fato colocou significa mexer com todos nós. Né? E mexer com todos nós significa que vai doer. Né? Porque tudo isso que eu estou falando não é algo, tirar as peles ou as camadas do diamante, não acho vocês que não vai doer. Vai doer demais. Tem hora que fazendo, eu não quero brincar mais disso, não. Quero voltar a ser a donzela que fica esperando as pessoas fazerem as coisas para mim. Quantas vezes eu olho algumas coisas, eu falo assim, eu queria ser a donzela que fica esperando o homem gostoso, forte fazer para mim. Né? Alguém pode escolher, alguém pode te responsabilizar, né? Eu sei que a gente tá lutando como, mas cansa tanto que às vezes dá vontade de, pode fazer, então, vai, sabe? Na minha casa é muito isso, né? Assim, eu faço tudo, né? Aliás, eu gosto da minha maquita, né? A herança do meu pai foi maquita, martelete, o jogo de chaves, que eu tenho o maior ciúme, não empresto pra qualquer pessoa não, porque os meninos comem tudo e depois somem com as minhas coisas. Mas tem coisa que, assim, eu olho e falo assim, cara, eu queria um homem para fazer isso, porque eu não quero mais fazer. E não que eu tô fazendo porque, eu quero provar que eu sou a mulher maravilha. Não, é porque eu gosto de fazer, porque se eu não gostasse também não ia fazer. Eu ia chegar num acordo, mas é porque eu gosto. Mas às vezes eu olho e falo assim, gente, e às vezes eu escuto dos meninos, não é, mas você não sabe? Faz você. Sabe, tipo assim, você não quer ser, então faz você. Eu falei, não, nós temos que dividir o processo aí, porque eu não sei fazer, não. E mesmo se eu soubesse, agora eu tô pedindo tua ajuda. É diferente. Mas às vezes eu quero ser aquela que não faz nada. Tipo assim, faz você. Eu também. Nossa, na minha casa da minha avó é muito assim. Tem homem, mas assim, quem acaba fazendo é a maioria das mulheres. Hoje mesmo, tava lá e aí tinha a gaveta do rack dela desmontou. Aí meu tio tava lá e ela falou, vai lá, cola, né? E ele aqui, não, a Milena vai colar. Ela é boa de colar as coisas, ela vai colar, ela vai fazer. E aí eu fico assim, mas por que ele não podia fazer, né, e tal? Mas enfim, é muito disso, né? De querer ser a donzela, foi como você falou. Mas é isso, de também ver outros lugares também, essas coisas assim. Porque é isso, né, Mi? A gente não pode polarizar também, nem ser uma coisa nem outra. A gente tem que sempre chegar num diálogo, porque é coletivo. Eu sempre digo, olha, aquilo que é comum, todo mundo tem que fazer. Né? Aquilo que é de comum, todo mundo usa, então beleza, cada um tem sua responsabilidade para que isso funcione. E não pode sobrecarregar um ou outro, mas tem que ter um acordo diante disso. Mas para chegar nisso, é muito complicado, né? Porque às vezes é isso, né? Porque aí a gente tem uma inversão, né? Porque a gente assume responsabilidades maiores do que a gente consegue fazer, porque a gente precisa provar para a gente, para o outro, que a gente dá conta. O outro lava as mãos, porque não quer provar, então prove, né? E aí a gente acaba nos cansando nessa relação exatamente porque a gente entra numa polarização. Então tá, eu vou provar para você que eu posso. Ou não, vou ficar aqui esperando que você faça. E aí a gente precisa encontrar exatamente a essência, que é o equilíbrio. Não, é coletivo. Então, se é coletivo, cada um vai fazer aquilo que lhe compete. Né? Então, se aquilo que tem que resolver, ok, eu vou fazer, mas vai chegar um momento que você vai ter que me ajudar, ou a gente vai ter, você faz X coisa, eu faço outra coisa. É essa consciência coletiva, ou essa consciência de que eu não sou nem a donzela e nem a mulher macho, vamos dizer assim, e o macho no sentido do que a sociedade coloca para o homem, mas que eu sou uma pessoa que tem que conviver com outras pessoas e que para conviver eu preciso da ajuda de todos. Cada um contribui com a tua parcela. E é isso que é difícil de fazer, e é esse o diamante que dói. Porque aí tem hora que você vai dizer isso, eu não quero brincar mais disso. Porque aí também o outro, como você já está acostumado a fazer aquela atividade, aquela coisa, ele cria uma dependência. Então ele tira, né, o dele, que é o que você falou, e a sobrecarga vem. Eu vejo isso muito, assim, no meu ciclo, né? Acaba se criando uma dependência só em uma pessoa, responsabilizando ela de milhares de coisas,
né? E acaba tendo isso, esse desafio, né? De trazer no coletivo, de que cada um tem que ter a sua função, né? Cada um ajudando um pouco, ninguém fica sobrecarregado demais. Mas essas conversas é um processo também, né? Já tentei ter essas conversas e, assim, é um processo, né? As pessoas entendem, falam, não, beleza, tudo bem, então vamos fazer assim, né? Pô, vamos sobrecarregar todo mundo. Mas, no fim, ela volta. Então, é um processo também para a pessoa, né, ter a consciência em si, né? Também disso. É isso, gente. Então, assim, hoje a gente deu só uma pincelada, assim, para vocês assistirem Bom Dia, Verônica, quem não assistiu, quem já assistiu, voltar nos primeiros capítulos, para vocês entenderem o contexto, né, do qual a protagonista vai entrando. Uma protagonista que está dentro de uma relação de aspecto construída, por isso que vai ser, vocês vão ver o desenrolar do processo, e vocês vão ver como isso vai destruindo o diamante que ela tem, chegando ao final, né? Que aí, enfim, nós vamos trabalhando isso. Mas essa foi só uma gotinha no mar gigante, para a gente poder olhar para a série com carinho, poder assistir com carinho e poder trazer discussões, tá bom? Leia o primeiro capítulo, já se vocês puderem da Safiote, porque a gente vai trazendo esse primeiro capítulo e contextualizando, porque ela vai dizendo isso, a Safiote, né? Então, conforme a série, então a gente vai trazer a Safiote, mas a resposta da Safiote vai estar lá no meio da série, então não tem problema. Então, a gente vai sempre fazendo esses recortes entre a base teórica, mais a série da Bom Dia, Verônica. Tá bom? Gente, um beijo para vocês. A gente vai acabar na hora, porque todo mundo tem um compromisso, né? Então, um beijo para vocês. Fiquem bem. Amei vocês estarem aqui. Voltem sempre. E até daqui 15 dias, nesse mesmo bate-dia, no mesmo horário, tá bom? Beijo, gente. Tchau, Mi, tchau, Cindy, Tereza, Érica. Beijo, Tchau, gente. gente. A Carla, ó, só um detalhe. Tchau, né? gente. Quando a gente começa a fazer todas essas reflexões, aí, pum, vamos embora. Aí a cabeça fica aqui, ó. Meu Deus do céu. Rodando, já tá rodando assim, ó. É isso! Exato. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau.